Como aparece para vocês a tela? Aparece a tela inteira? Sim. Sim, né? Tá bom. Bom, então a nossa disciplina é métodos quantitativos, né? Então essa disciplina ela é bastante importante porque ela vai trazer algumas informações, vai preparar vocês para algumas informações que o administrador vai precisar usar, né? Então a gente vai preparar, vai estar trazendo alguma base, né, para vocês começarem a pensar numa linha de matemática, né, para que depois lá na frente, no terceiro, quarto unidade, na terceira ou quarta unidade, a gente trabalhe com estatística, trabalhar com gráficos e tudo mais. Então, a primeira unidade a gente vai trabalhar um pouco em cima de base matemática para formar uma base para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu não sei se vocês estão no grupo do WhatsApp, né? Mas aqui tem um link, né? Para entrar no grupo, tem esse QR Code, né? Eu gostaria que quem não está no grupo do WhatsApp entrasse no grupo do WhatsApp dessa disciplina, que aí fica fácil para a gente se comunicar, né? Às vezes a gente precisa mandar alguma mensagem no dia da aula e a melhor forma mesmo é o WhatsApp, né? Quer dizer, se vocês entrarem com esse link ou com QR Code, já vai abrir para entrar, é o link de convite para entrar lá no WhatsApp, tá? Vocês quatro estão no grupo? Eu entrei hoje. Ah, legal. Eu também. Ah, então tá bom. Então, aí é legal isso, tá? Vamos lá. Então, a nossa disciplina, como a gente falou na quinta-feira, né? Ela é tratada como sala de aula invertida, né? Quem estava, não vou falar muito, mas é bem naquela linha, né? O que a gente tem? A sala de aula invertida é isso, a gente tem uma atividade antes da aula, e aí é para preparar, para trazer, para que vocês tenham um contato daquilo que a gente vai ver na aula. Depois a gente tem a informação na aula e tem a pós-aula, que são as atividades que vocês têm para fazer também. Então, antes da aula e o após-aula são as atividades que tem no AVA, né? Então, cada aula é uma unidade, uma sessão, e vocês têm as informações lá no AVA. Então, é importante que vocês tirem um tempinho para fazer as atividades antes da aula, para que vocês possam vir para a aula com algum conhecimento do que vai ser tratado. Isso aí ajuda muito na linha de aprendizado, tá? É uma metodologia que a maioria dos alunos não está acostumado, né? A maioria dos alunos está acostumado a chegar, aguarda que o professor falar, mas existem vários estudiosos que apontam que essa é uma metodologia, essa sala de aula invertida é uma metodologia que faz com que os alunos aprendam mais, né? Então, pratiquem. Antes da aula, dá uma olhada lá na pré-aula, faz os exercícios, tenta fazer os exercícios. Se tiver dúvida, passa para mim. No nosso caso, é importante que vocês forem fazendo os exercícios conforme cada aula. Tem dúvida? Passa para mim. Eu preparo uma apresentação e durante a aula, no início da aula, a gente tira a dúvida, né? Eu resolvo e mostro para vocês onde que estava a dúvida. Então, utilizem isso também. Costumem estudar o assunto, né, na semana. Tendo dúvida, passa para mim pelo WhatsApp e eu já preparo uma resolução e explico a resolução no início da aula, tá bom? Bom, aqui é aquilo que vocês já estão acostumados, né? Na pré-aula você tem a web aula,
tem atividade diagnóstica, então, antes da aula, é legal vocês acessarem aqui, tá? Depois, durante a aula, é esse material que eu apresento e publico lá também, e atividade de aprendizagem é após a aula, então vocês têm tudo isso no AVA, tá? Então é importante fazer para vocês acumularem pontos. Acostume-se a acompanhar a aula em cada semana, não deixe acumular, né? Porque disciplina com base em matemática é importante acompanhar a cada aula, não deixar acumular as dúvidas. Se tiver dúvida, passa para mim, né? Não deixe acumular dúvida para a prova. Chega na prova, vai querer, vai estar com dúvida, vai ser pior. Então, vão caminhando semana a semana e vão fazendo as atividades e vão acompanhando as aulas, tá? Bom, o que é métodos quantitativos, né? Então, a gente pode fazer uma associação um supermercado, né? Então, a gente usa muitas formas ou funções de métodos quantitativos no supermercado. Quer dizer, a gente faz uma compra através da compra por quantidade, né? Da gente, esse senhor está aqui comprando, cada passagem que ele faz aqui, código de barra, vai acumulando na caixa registradora, né? E aí gera um valor. Então, funções de métodos quantitativos são usados no supermercado, né? Através de os valores, depois são sumarizados, né? E através mesmo o próprio supermercado, ele vai acumulando todas as vendas do dia, né? Depois ele consegue fazer uma estatística de quais produtos venderam, quais produtos foram mais adquiridos, quais produtos dentro do estoque não foram comprados, quer dizer, então isso a metodologia de métodos quantitativos pode ser ou é usado num exemplo como no supermercado, tá? Outra forma de se ter métodos, de utilizar a parte de métodos quantitativos é o velocímetro do automóvel, né? O que ele pega? A roda gira numa velocidade, né? E existe todo um sistema dentro do painel do veículo que ele transforma aquelas rotações da roda em velocidade, né? Então também é utilizado uma metodologia de métodos quantitativos para trabalhar com o velocímetro do automóvel. Quer dizer, esse é exemplo. Então, métodos quantitativos eles estão envolvidos em diversas atividades da nossa vida, tá? Estatística, né? Que a gente está acompanhando hoje com relação à pandemia, né? Toda aquela estatística de casos diários, mortes diárias, e aquilo ali, o que é apresentado para a gente é alguma coisa sumarizada, né? Mas o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, tem relação de casos por cidade, por bairro, e com isso consegue-se fazer um estudo para ver como que está a situação de cada cidade, de cada bairro, de cada estado. Então, a estatística ajuda muito isso, né? Outro ponto de métodos quantitativos, né? Precisa falar psicologia, né? Você fala, nossa, mas psicologia utiliza, que é uma área totalmente diferente da nossa, né? Administração, mas a estatística aqui mostra um exemplo, né? Do autismo, e aí o pessoal chega através de pesquisas, de entrevistas com psicólogos, né? Eles chegam
até fazer uma estatística. Então, a cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos, né? Olha que interessante, né? Então, a estatística serve até para o lado da psicologia, para se fazer análise, para se fazer estudos, medicamentos e tudo mais, né? Os primeiros sinais podem ser identificados geralmente a partir dos 8 meses de idade, né? Então, tudo isso é em cima de estatística que foi elaborado através de entrevistas com psicólogos, estudo de casos e tudo mais. Então, métodos quantitativos serve também para trabalhar no lado da psicologia, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não deixem eu falar sozinho, hein? Por enquanto, tudo ok, professor. Tranquilo, tá bom. Bom, só relembrando, né, do nosso, a gente tem lá no nosso AVA, tem aqui a parte de livros, né? Então aqui a gente tem a referência bibliográfica lá no plano de ensino, no nosso AVA. Então tem vários livros de métodos quantitativos. Quem quiser se aprofundar, a maioria dos livros estão na biblioteca virtual, né? Se vocês tiverem dúvida para acessar a biblioteca virtual, depois me dá um alô, né? É super simples como acessar a biblioteca virtual, não só para a nossa disciplina, mas para qualquer disciplina. Existem inúmeros livros na biblioteca virtual, né? Principalmente agora que a gente não tá conseguindo acessar a biblioteca de livros de papel, então existem inúmeros e-books que a gente pode estar acessando. Então, se quiser se aprofundar, esse é um assunto bastante interessante, né? Principalmente para quem atua na administração. Então, se quiser se aprofundar, existem inúmeros livros, tá? Bom, aí como a Sabrina já tinha antecipado, né? A gente vai ter uma atividade do professor, tá? Hoje não tem nada, né? Mas o que eu vou... Eu fiz o semestre passado e foi bem legal, né? Então, o que a gente faz? A gente vai ter exercícios durante a aula, né? E aí eu peço que vocês façam, eu dou um tempo para vocês fazerem, né? E no final da aula, eu peço que vocês tirem uma foto de um dos exercícios e publiquem. Então, a partir daí, dessa publicação por cada aula, eu vou acumulando ponto para vocês como atividade do professor. Então, não quero sobrecarregar vocês com mais atividade para fazer em casa, vocês vão fazer as atividades da aula. Aí você vai falar assim, mas se eu não conseguir assistir a aula online, eu não vou conseguir ter atividade do professor? Não, pode fazer. Aí depois você assiste a gravação, faz o exercício, não precisa ser entregue no mesmo dia. Pode ser entregue uma semana, 10 dias depois, não tem problema não. Então, mas o que eu quero é que vocês resolvam o exercício durante a aula, tá? Então, tira uma foto do caderno, tem o link aqui, que é o link único para todas as aulas, ou tem o QR Code. No dia da aula, eu volto com esse link aqui, né, com o QR Code, e vocês tiram a foto e publicam, tá? Então, o que ele tem? É um formulário do Google, né? Vocês vão colocar o e-mail de vocês, porque muitas vezes você entrega atividade, você não sabe se foi entregue ou não, né? Principalmente esse lado digital. Se você colocar seu e-mail direitinho aqui, o sistema manda uma resposta para você que foi entregue. Então, é por isso que é importante colocar o e-mail direitinho aqui. Vocês vão receber no e-mail de vocês a confirmação da entrega. Então,
vocês vão ficar tranquilas também que foi entregue, tá? Então, tem o modelo aqui, né? Ele pede uma autorização de um Gmail. Se vocês não tiverem um e-mail Gmail, me fala que eu dou um jeito, né? Mas a maioria tem e-mail Gmail, né? Mas se não tiver, me avisa. Aí, indo para outra parte do formulário, aí vem aqui postar a foto, né? Então, vocês tiraram a foto no celular, pelo próprio celular você consegue responder esse questionário, adiciona o arquivo, né? E dá o enviar, é super simples, né? Deu adicionar o arquivo, anexa, uma forma simples de anexar, e aí aparece aqui inserir o arquivo, e pronto, aparece a foto aqui, dá um enviar, aí já vai para mim, né? A grande vantagem desse ponto, de enviar a atividade desse jeito, é que a gente não fica, mesmo quando a gente está em aula presencial, eu peço para fazer essa entrega dessa forma, tá? Aí aparece a mensagem que foi registrado e automaticamente vai um e-mail para vocês que vocês entregaram. O e-mail é dessa forma aqui, né? Entregue com sucesso, então já métodos quantitativos, atividade do professor, e já vai esse e-mail para você, então vocês ficam tranquilos que foi entregue, tá? E de minha parte, ele grava na planilha Google, ele grava as suas informações, né? E aqui, nesse link aqui, tem o exercício que vocês fizeram, a foto. Então, eu consigo acompanhar todas as entregas. Fica muito mais fácil do que entregar por e-mail, que mistura com um monte de outros e-mails, mistura com spam, entra na lixeira, a gente não acha nunca. Então, esse aqui fica um controle bem tranquilo e ninguém sai prejudicado, nem vocês, nem eu, que tenho que ficar caçando entrega de exercício, tá? Mas aqui, na próxima aula, quando a gente tiver atividade, eu explico novamente, tá bom? Bom, então vamos entrar propriamente dito na nossa disciplina e na primeira aula, né? Então, nossa sessão 1.1, vocês vão começar a se acostumar, né? Então, aqui é a unidade 1, sessão 1, né? A semana que vem vai ser unidade 1, sessão 2, e assim por diante, né? Então, a gente vai estar falando de função, né? Então, aí fala de função, vocês ficam tudo apavoradas com... Nossa, o que é função? Eu lembro lá do ensino médio que falava de função, eu não entendia nada. É isso ou não? Vocês nem sabem o que é. Eu não entendia nada, porque eu não gosto muito de matemática. Mas você vai gostar, você vai gostar. Não pense assim, você vai gostar. Você vai, tenho certeza. Eu vou trazer a Suelen, né? Aluna do semestre passado. Ela falou a mesma coisa que você falou agora, né? No final do semestre, ela adorava tanto matemática. Matemática não, a disciplina métodos quantitativos, né? Então, você vai ver que vai ser super simples, né? Não é nada para se assustar, né? Bom, o que ele traz para a gente lá do livro, né? Para gerir melhor sua empresa, você deve analisar os custos, as receitas e os lucros, pois sem custo, sem lucro, a empresa não pode ser mantida, né? Isso aqui vocês concordam, né? A empresa tem que ter, o administrador tem que analisar os custos, a receita e o lucro, tem que saber como que tá o resultado da empresa, né? Então você tem que estar fazendo, acompanhando de perto os resultados da sua empresa, né? Então, o que são os custos, né? O custo da produção, ele fala aqui, né?
de bonés, né, é contabilizado a partir de diversos gastos. Então, para você construir um boné, para você produzir um boné, né, você precisa da matéria-prima, né, o pano e tudo mais, você precisa da mão de obra, você precisa da energia elétrica, esses são alguns, né, entre outros. Com isso, há uma relação direta entre o custo e a quantidade de bonés produzido, né? Ou seja, quanto mais bonés você produz, maior o custo da produção. Até aqui vocês estão de acordo, né? Quer dizer, se você produz um boné, você tem um custo. Se você produz 1000, você tem outro custo, né? Então, o custo de produção a gente pode falar que ele é proporcional à quantidade de bonés produzido. Tá? Então, o que ele traz para a gente aqui, né? Agora ele está falando de receita. Receita é o dinheiro recebido, né? Então, vamos imaginar que o preço da venda do boné é R$30 por unidade, né? Qual a receita obtida com a venda de 10 unidades? O que vocês acham? A receita é o que mesmo, professor? A Não receita, entendi. a receita é o valor recebido, aquilo que você ganha com a venda, né? Então você tem uma unidade de boné R$30 e você está vendendo 10. Como que você calcula para saber qual que é a receita, o valor todo que você recebe? Primeiro que o valor do boné não vai ser o valor gasto nele, tem que ser um pouco a mais para tirar o lucro, né? Sim, Ou não? isso sim, mas inicialmente a gente não está considerando o custo. Ah, Aqui a gente aqui só quer saber, depois a gente pode tirar o custo, mas se a gente quiser saber quanto que a gente ganha, esquece o custo por enquanto, né? Se a gente quiser saber quanto que eu vou receber se eu tiver 30 unidade, R$30 por unidade e eu vendi 10, o que eu faço para saber o valor total que eu recebi? multiplica o valor gasto O pelas valor, unidades. o valor da unidade É, vezes o valor, a quantidade de unidades. isso. Estão de acordo aqui, né? Então a gente multiplica 30, que é o valor de cada unidade, vezes 10, eu vou ganhar R$300 de receita. Não estou preocupado quanto que eu vou gastar, tá? Agora, o que é o lucro, né? O lucro é a diferença entre a receita, né, o valor que a gente apurou com a venda, e o lucro, o custo de produção. Então a gente vai pegar a receita e vai tirar o custo de produção e a gente vai ter o lucro. Aí é como você falou, Karim, é bem aqui mesmo, tá? Então aí ele traz para a gente, né? Vamos supor que a partir do balanço financeiro de anos anteriores chegou à conclusão de que mensalmente o custo da produção é composto por um custo fixo de R$9.000, mais um custo variável de R$20 por boné. Tá? Vamos seguindo. Nesse caso, com a produção e venda de 750 bonés em um mês, tem-se lucro ou prejuízo? Até agora está sendo jogado as informações para a gente. Então, a gente vai ver como que a gente vai chegar nesse cálculo, tá? E se forem produzidos e comercializados 1.200 bonés, tá? Então, quer dizer, se for produzido 750, é lucro ou prejuízo. Se for produzido 1.200, é lucro ou prejuízo, né? Então, aqui a gente não vai fazer cálculo, nada, mas para responder essas perguntas essas e outras perguntas, a gente deve utilizar o conceito de função, né? Então é para isso que as funções vão nos ajudar. A gente vai gerar
uma fórmula baseada nas informações que foram dadas, né? E, a partir daí, a gente consegue fazer os cálculos, né? Então, inicialmente, né, a gente não vai se preocupar com a parte de cálculo. Nós vamos se preocupar com o entendimento da função. Tá? Então, por isso é que ainda não foi apresentado, não vamos apresentar nenhum cálculo, nada para... O importante aqui é só a gente saber que a gente tem determinadas informações, e isso vocês vão encontrar quando vocês estiverem nas empresas, né? Então, você vai vir para vocês determinados valores e vocês vão ter que ver se está tendo lucro, prejuízo, alguma coisa do tipo. Então, a gente vai usar as funções para calcular isso. Lá na frente, nós vamos ver como que são as funções. Aqui a gente só está apresentando para vocês para que servem as funções, tá? Para vocês não se assustarem, tá? Então, 750 bonés é lucro ou prejuízo, 1.200 bonés é lucro ou prejuízo, tá? Então, a gente lá na frente vai ver como que a gente vai utilizar as funções para fazer esses cálculos, tá? Bom, antes disso, a gente vai falar um pouquinho de conjuntos, tá? Então, o que são os conjuntos, né? A gente tem, para compreender a ideia da função, a gente tem que entender alguns conceitos geralmente trabalhados no ensino médio, que é conjunto, elemento e pertinência, né? Isso aqui também, vocês vão falar, mas isso aqui perturbava tanto, não sei o quê, mas a gente só vai ver uma partezinha bem leve aqui dos conjuntos, né? Então, a gente tem os conjuntos de vogais, que é um conjunto chamado A, e a gente tem as vogais A, E, I, O, U. Então, são os elementos desse conjunto, tá? Lembraram disso? Né? Conjunto dos planetas do sistema solar, né? Então, é um conjunto B, e aqui tem todos os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Netuno, e aí vai. Tá? Conjunto dos meses do ano, um conjunto C, janeiro, fevereiro, vai até dezembro. Tá? Então, a gente trabalha conjunto, é bem nessa linha, né? É ter alguma definição de alguma coisa que está tudo unida, né? Então, aí é o conjunto, né? Bom, outro conceito importante para a gente trabalhar é produto cartesiano, né? Ele é importante para entendimento de uma função, é o produto cartesiano, né? Então, o que é o produto cartesiano, né? Então, você tem o conjunto A, que são os números 0, 2 e 3, e o conjunto B, que é -2, 0, 3 e 7, ele pede para a gente fazer um produto cartesiano de A por B, tá? Então, como que se faz isso, né? A gente vai estar multiplicando o A, conjunto A, pelo conjunto B, tá? Então, o que a gente tem? A gente pega esse 0 com esse -2, ele vai formar 0 e -2. A gente pega o 0 com o 0, que é o segundo, a gente fixa no primeiro aqui e depois vai indo nos outros elementos. Então, a gente pega o 0 aqui e vai com esse 0 aqui. Então, dá 0, 0. Aí a gente vai no 0 aqui e vai com 3. Forma outra associação aqui. E vai com o 0 e o 7. Então, para o A0, que é o primeiro elemento, a gente tem essa representação. Para o A igual a 2,
que a gente pega? O 2 e o menos 2 está aqui. O 2 e o 0 está aqui. O 2 e o 3 está aqui. O 2 e o 7 está aqui. Agora, para o A igual a 3, o que a gente tem? O 3 e o menos 2 está aqui. O 3 e o 0. O 3 e o 3. O 3 e o 7. Então, para cada um deles, a gente criou o conjunto correspondente. Então, a multiplicação do conjunto A pelo conjunto B é a composição de todos esses valores, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem. Não se assustem, aqui a gente só está relembrando para depois a gente chegar no ponto que a gente quer, tá? Bom, aí, o que nós temos, né? Nós temos o conjunto A, que é 0, 2 e 3. Temos o conjunto B, que é menos 2, 0, 3 e 7. E ele quer que escreva os elementos em relação a R. R são os números reais, escritos pela equação y é igual a x ao quadrado menos 2x, tá? Então, o que nós temos que fazer, tá? Colocamos essa equação aqui, né, essa função aqui, e vamos trabalhar com os elementos do A, né? Então, o que ele fala? Quando o x for igual a zero, né, a gente substitui nessa equação o valor do x igual a zero, tá? Então, olha, indo aqui, né? Se o x for zero, a gente vai ter 0 ao quadrado. Estou substituindo aqui o valor do x por zero. Então, vai dar 0 ao quadrado. E aqui, o valor do x, eu estou substituindo por zero. Então, vai ser 2 vezes zero. Então, quando o x for igual a zero, o valor dessa minha função vai ser zero, porque é 0 ao quadrado menos 2 vezes zero é igual a zero. Então, aí eu começo a montar meus pontos aqui, 0 e 0. O que é o 0 e 0? A primeira posição aqui é o x e a segunda posição é o y. O y é o resultado da equação, tá? Então, vamos agora para quando o x for 2. Eu estou pegando aqui o x igual a 2. Substituindo nessa equação, que é a mesma daqui de cima, o que eu tenho? O x com 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes 2. Tá? E aí, 4 menos 4 dá 0. Então, o segundo ponto vai ser o 2 do x e o 0 do resultado da minha equação. Tá? Quando o x for 3, eu vou substituir na equação o valor de 3. Eu vou ficar com 3 ao quadrado, né? E 2 vezes 3. Então, aqui tem uma correção no livro na página 11, tá? Tá incorreto lá, então corrijam lá, por favor. Então, o que a gente tem? 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 3 é 6, então 9 menos 6 dá 3. Então, o ponto aqui, o x é 3 e o y é 2. Deu para entender aqui? Dúvida? Assim, ali tá falando que o conjunto A é 0, 2 e 3. Só que pode Certo. ter outros exemplos com outros números, é isso? Sem dúvida, Aí a sem gente dúvida. vai substituir e fazer a função. É isso? Corretíssimo, corretíssimo. Ah, então tá certo. Esses dois pontos, o A e o B, eles têm essa função, que atendem esses dois conjuntos, né? A gente vai ter situações
de outros conjuntos que vão ter outras funções, tá? Certíssimo que você comentou. Então, esse aqui já é resolvido, já é dado. Nós vamos ver como, mais para frente, nós vamos ver como que a gente acha a função de determinados números. Mas aqui, ele já fez para a gente, já deu as informações, e a gente chegou aqui aos elementos do real, que é x e y, são os pontos x e y, estão representados aqui, tá? O importante é saber que sempre um valor de x vai gerar, você vai substituir nessa função e vai gerar um valor de y. Então, a partir daqui, você calcula esses pontos aqui, tá? Bom, a partir desse ponto, né, a gente consegue colocar aquilo que a gente chama de plano cartesiano. Então, cada um dos pontos que a gente achou no exercício na página anterior, a gente tem os pontos no plano cartesiano. Então, a gente tem o ponto 0, 0, está aqui, né? O ponto 2 e 0 está aqui. O ponto 3 e 3 está aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter sempre em mente, o primeiro número aqui é sempre o x. Então, aqui no plano cartesiano, a gente tem isso aqui, ó, x e y, tá? Então, aqui quando a gente chega nessa representação, o primeiro número aqui é sempre x e o outro é o y. Então, por isso que se a gente inverter, a gente vai ter os pontos em outro local do plano cartesiano. Então, 0, 0, está aqui o 0, 0. 2 e 0, então eu pego aqui o x é 2 e o y é 0. O x é 3 e o y é 3, então eu tenho esse ponto aqui. Tranquilo, tá? Para marcar no plano cartesiano? Sim, aí no caso, com base no resultado do exercício, a gente vai lá e marca o ponto, né? Isso. A gente vai chegar no momento, né, que a gente vai ter uma função que é uma reta, né? Então ela vai chegar, já que a Sabrina gosta de dar spoiler, né? Aí a gente vai ter uma função, por exemplo, que é uma reta, né? E os nossos pontos vão se localizar na reta, né? Então é isso que a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui foi apresentado os pontos sem nenhuma relação, só apresentou os pontos, mas a gente vai trabalhar com uma função, no caso daquela parte dos boné, a gente vai ter uma função que é proporcional à quantidade de bonés e tudo mais, e aí pode ser uma função que é uma reta, tá? E a gente vai ver como faz isso mais para frente. O importante é, inicialmente, saber marcar os pontos no plano cartesiano, tá? E nunca esquecer, eu repito sempre, porque às vezes os alunos invertem, né? Então, sempre o primeiro é o x e o segundo é o y, para não mudar o quadrante do plano cartesiano. Então, aí o que ele traz, né? Observe que a representação do R corresponde a 3 pontos no plano em relação ao ponto P 2 e 0, esse daqui. O par ordenado 2 e 0 corresponde às suas coordenadas, tá? O primeiro valor, 2, é denominado abscissa, esse 2 aqui, que também é o valor do x. E o segundo, o 0, é ordenada, tá? Então, são alguns conceitos, né? Abscissa e ordenada. O valor x igual a 2 corresponde à distância do ponto P se encontra ao eixo vertical. É isso aqui, ó. Tá?
O x é a distância do ponto até o eixo, né? Do eixo vertical ao eixo y, que é esse daqui, tá? O valor y igual a zero, que é esse daqui, é a distância que o ponto se encontra, que o ponto se encontra do eixo x horizontal do eixo x. Quer dizer, como ele está no eixo x, o próprio ponto não tem distância nenhuma, a distância é zero, né? O ponto de coordenada 0, 0 é denominado origem, né? Então, a gente tem a abscissa, tem a ordenada, tem o ponto de origem, tá? Então, são todas essas definições que a gente traz, tá? Bom, aí a gente começa com um pouco mais de definição, né? As abscissas são positivas se estiverem à direita da origem, tá aqui, né? Abscissa positiva à direita da origem. As ordenadas são positivas se estiverem acima da origem. Então, está aqui. A gente tem o número 3 e 3. Abscissa 3, ordenada 3. São positivas porque está à direita e acima, né? À direita da origem e acima da origem, tá? São definições para vocês irem se acostumando, né? Aqui tem uma dica no livro, né? Esse Khan Academy é um sistema, não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um indiano que criou esse Khan Academy. Ele é favorável ao ensino gratuito e ele criou um site para ensinar matemática, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de matemática básica, vocês entram aqui, Khan Academy, na internet, se cadastra, vocês vão fazer inúmeros acessos de aulas sobre a matemática. Então, por exemplo, tenho dúvida de sinais. Positivo, na multiplicação, positivo com positivo, o que é? Positivo com negativo, o que é? O Khan Academy te mostra tudo. Eu tenho dúvida lá quando trabalhava com fração, não faço ideia. Tenho dúvida com relação à regra de 3. Então, esse inicialmente ele começou, era um site em inglês, ele já foi todo traduzido para português, então ele tem um monte de aulas do ensino fundamental, ensino médio, tem até algumas coisas já do ensino superior que eles estão colocando. Conforme vai passando o tempo, eles estão colocando informações lá. Então, vale a pena vocês guardarem esse nome. Se tiverem dúvida de matemática, vai buscar que vocês vão ficar satisfeitos, tá? Bom, a gente tem agora, né, o lado, um conjunto R, que é aquele que a gente calculou, né, e um conjunto S, que é uma representação S aqui, né, que é e aí representando o A e o B, né? Então a gente tem primeiro aqui, pensando no A e o B, né? A gente tem o A 0, 2, 3, o B menos 2, 0, 3 e 7, tá? Se a gente fizer uma associação, né? Então a gente tem que a gente criou lá, né? A gente tem o 0, corresponde ao 0 aqui. O 2 faz a correspondência com o 0, porque está dentro do nosso conjunto, né? E o 3, ele acaba estando isolado, porque ele não tem representação nenhuma, o menos 2 e o 7, né? Da mesma forma, o S, ele faz
associação também com o A e o B, tá? Então, o que é isso, né? O R é uma função e S não é função. O 2, tá? O valor 2 pertence ao conjunto A, tá? Está associado por meio de S a dois outros elementos do conjunto B, tá? A saber, o 0 e o 3. Então, essa constatação pode ser feita vista mais facilmente por meio do diagrama de Venn, que é essa representação. Então, ele faz uma representação aqui para a gente fazer esse lado. Aqui a representação dele não tem repetição no conjunto A. Então, ele faz uma associação com zero, sem repetição no conjunto A. No S, ele faz com repetição. Então, ele diz que, nesse caso, o S não é uma função, porque ele pode ter mais de um valor representando a função A. A gente vai ver melhor quando a gente trabalhar com funções. Essa aqui é uma forma de representação, tá? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um outro exemplo agora, né? A gente tem o conjunto A, que é o -2, -1, 0, 1 e 3, tá? O conjunto B, e aí a gente trouxe os valores aqui, né, que representam o valor do x, e a gente tem um conjunto B, que são os valores 0, 1, 2, 4, 3 e 9, tá? Então, a gente vai fazer aqui os cálculos para chegar na nossa função, ou nos valores que vão ser nosso plano cartesiano, tá? Então, ele já diz aqui que a função de x é igual a x ao quadrado. Tá? Então, a gente está dizendo aqui, sempre a função de x ela vai ser substituída pelo y. Então, a gente traz aqui a nossa fórmula, y é igual a x ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os valores, né? A gente vai substituir os valores aqui no nosso x, na nossa função, e vamos chegar nos valores de y, tá? Então, essa função representa esses dois conjuntos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se eu colocar o x ao quadrado, se eu substituir o valor do x por -2, né? Então, vai ficar -2 ao quadrado é igual a 4. Cheguei aqui no meu ponto, 4. -1, se eu substituir no x ao quadrado, -1 ao quadrado vai ser 1, tá? Tá aqui relembrando, né? Como a gente tem um número negativo, menos com menos dá mais, né? O -2 ao quadrado eu estou multiplicando, -2 vezes -2, então eu vou ficar com 4 positivo. A mesma coisa com -1, vai ser -1 vezes -1, eu cheguei no valor 1, né? Se eu substituir o valor 0 no x, 0 ao quadrado dá 0. E aqui eu vou formando meus pontos também, tá? Então, aí eu tenho o 1, eu vou substituir o x por 1, fiquei com o valor 1. Substituir o x por 3, 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui são os pontos que eu tenho dentro, que vão representar essa minha função, tá? Então, a gente tem esses valores, tá bom? Então, aqui, a gente chegou naqueles pontos que já era dado a nossa função. Aqui a gente vai ver a lei de formação e os gráficos de uma função, tá? Então, a primeira coisa, quando não conhecemos, em alguns casos, quando não a conhecemos, né, que é a função, em alguns casos é possível determiná-la a partir de informações do problema. Então, a gente tem um exemplo aqui. Considere que em determinado posto de combustível, o preço do etanol é 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol
abastecida e o valor a pagar, tá? Então, a gente vai ter uma função que, dependendo da quantidade que a gente abastece, a gente vai ter um valor a pagar, né? Então, ele está chamando aqui a função vai ser V, que é o valor, em função do X, tá? Então, tem que ficar bem claro aqui, ó. A gente tem 2,40, né? E o valor e a quantidade de litros. Então, como foi falado lá atrás, eu tinha o preço do boné 30, eu vendi 10, aí multiplicava os dois. Aqui, o que a gente tem? A gente não tem a quantidade de litros, então a gente vai usar o X como sendo uma incógnita para montar nossa função, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Aqui a gente foi fazendo isso aqui meio que manualmente, né? Então, por exemplo, o valor do litro é 2,40. Se eu colocar 1 litro, tá aqui, né? Aqui eu tenho o meu gráfico, né? Meu plano cartesiano. Eu tenho aqui a parte de litros, que é o X, e a parte de valor, que é o Y. Então, se eu colocar 1 litro, eu vou pagar 2,40. Se eu colocar 2 litros, eu vou pagar 4,80. Então, eu estou multiplicando o valor pelo valor do litro. Se eu colocar 3 litros, eu vou gastar 7,20. Se eu colocar 4 litros, eu vou gastar 9,60. Se eu colocar 5 litros, 12. Se eu colocar 6 litros, 14,40. Então, aqui eu fiz 1 a 1, né? Mas a gente pode ter isso através de uma função e a gente multiplica dependendo do valor que a gente quer. A bomba de combustível, ela tem essa função lá dentro embutida, né? Se vocês olharem lá na bomba de combustível, ele tem o valor do litro, e aí conforme ela vai colocando, ela faz o cálculo, né? Bom, aqui ficou claro que a gente consegue, através dessas informações, a gente consegue unir todos os pontos, a gente fica com uma reta, né? E essa reta vai gerar para a gente uma função. Quer dizer, se eu colocar 100 litros, eu não vou ficar fazendo o cálculo inteiro para ter minha reta, eu sei que eu posso multiplicar o preço do litro pela quantidade de litros adquirida. Tá? Ficou claro aqui, pessoal? Sim, ficou clara essa claro. montagem aqui? Sim. Sim, né? Alguma dúvida, alguma coisa que ficou mais difícil? Tudo bem explicadinho, professor. Como que é? Tudo bem explicadinho, sem dúvidas. Tá bem explicadinho? Tá bom. Sim. Tá. Então, para mim, de tudo que a gente viu hoje, né, que é uma preparação, mas esse ponto aqui é o mais importante, tá? Porque lá a gente começou a preparação do plano cartesiano, né? E aqui a gente começa a montagem que a gente vai chegar aqui na função, tá? Então, esse é um ponto interessante para vocês começarem a pensar um pouco em cima de função, tá? Então, aqui eu trouxe uma atividade, né, para que vocês pensem um pouco e na próxima aula a gente vai fazer o gráfico e continuar, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma empresa de táxi cobra pela corrida um valor de R$ 4,85
Quer dizer, vocês não estão muito acostumados a pegar táxi, agora é tudo Uber, né? Mas, mesmo que pega táxi, você entra no táxi, você já paga o valor fixo, né? E aí, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Então, o que ele fala? Construa a lei de formação da função que retorna o preço em função de x para uma distância x percorrida. Além disso, escreva o domínio, a imagem, esboçar o gráfico, como do exercício anterior, né? Calcule também o valor por uma corrida de 6 quilômetros. Tá? Então, a ideia, se vocês quiserem pensar um pouco agora, a gente pode discutir também como que ficaria. Né? Então, você tem um preço fixo, né? E um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Né? O que vocês acham que tem de diferença desse exercício por exercício anterior? A variável, eu acho que sim. Deixa eu voltar aqui. Vocês já acham que ele vai começar da origem? Não, porque ele já tem um valor fixo, né? Já tem um valor fixo, né? Então, como que vai começar? Ele vai começar a partir daqui de 4,85, né? É isso? Isso. Ele vai começar de 4,85. Quando o primeiro ponto, né? Ele vai começar do 4,85. O segundo ponto, quando o primeiro quilômetro tiver, vai ser 2,90 vezes 1 mais 4,85. Então, o gráfico que vai montar aqui, ele vai ser mais ou menos paralelo a esse, né? Mais ou menos paralelo a esse, mas ele vai começar do 4,85. Ele vai ser assim, né? Tá? Então, eu vou pedir para que vocês tentem esboçar, né? E aí, na próxima aula, a gente discute isso e vai um pouco mais para frente com funções. Tá? Sabrina tinha caído, voltou. Tudo bem, pessoal, então? Tudo bem. Tá? Então, na próxima aula, a gente discute mais um pouco sobre esse gráfico e a gente vai detalhar mais a parte de funções, tá? Então, por hoje, a gente dá uma encerrada. Dei uma olhada na teoria, né, que a gente viu hoje. No livro tem bastante coisas mais complexas, mas eu peguei os pontos, não se preocupem muito com a parte do livro, que ele faz todo um trabalho em cima de conjunto, tal, que não é nosso intuito. O que a gente quer mesmo é trabalhar em cima de funções, né? Então, dei uma olhada para a próxima aula, né? E aí a gente vai caminhando, tá bom? Então, por hoje, agradeço aí a participação de Professor, vocês. Oi, pode falar.